O telescópio espacial James Webb é o maior observatório já colocado no espaço e também um dos mais sensíveis já construídos para enxergar o universo. Embora tenha sido projetado principalmente para investigar os primórdios do universo, o James Webb vai muito além dessa missão. Ele também pode contribuir diretamente para a busca por vida fora da Terra, ao detectar assinaturas químicas nas atmosferas planetárias. E existe ainda a possibilidade mais intrigante. O Webb poderia simplesmente detectar luzes artificiais na atmosfera de planetas distantes. Mas até que ponto isso pode ser verdade? No vídeo de hoje vamos entender como James Webb poderia detectar cidades em exoplanetas. Um pedido bastante rápido antes do vídeo começar. Peço a você para deixar a inscrição aqui no projeto Mistérios do Espaço, uma vez que estamos pertinho do 1 milhão aqui no YouTube. Então, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui para o canal, convido você a deixar a inscrição. É rápido e fácil. Bora pro vídeo. Basicamente, tecnoassinaturas são sinais ou evidências detectáveis de tecnologia, ou seja, indícios de que algum fenômeno observado não foi produzido apenas por processos naturais. Diferentemente das bioassinaturas, que apontam para qualquer tipo de vida, as tecnoassinaturas seriam uma espécie de assinaturas de engenharia, algo que ao ser analisado cientificamente teria características difíceis de explicar sem a participação de uma tecnologia alienígena. Um exemplo clássico de tecnoassinatura é o sinal de rádio artificial, como transmissões em frequências muito específicas e estreitas. Mas o James Webb não é um radiotelescópio. Qualquer detecção estaria ligada mais ao infravermelho, ou seja, luz, indicando qualquer atividade anômala que não estivesse ligada a processos necessariamente naturais. Uma das possibilidades mais comentadas é a detecção de poluição industrial. Existem moléculas que na Terra estão fortemente associadas a processos industriais, como é o caso dos gases do tipo CFC. Se um exoplaneta apresentasse na atmosfera uma concentração significativa de moléculas assim, especialmente se elas forem quimicamente raras ou instáveis, isso poderia levantar a possibilidade de uma fonte não natural. O Webb pode analisar atmosferas usando espectroscopia durante trânsitos planetários, buscando justamente esse tipo de assinatura. Outra tecnoassinatura possível é o excesso de calor artificial. Pense em um planeta que emite mais infravermelho do que deveria, em padrões que não combinam com sua distância da estrela ou com o efeito estufa comum. Se houvesse um desbalanço energético muito específico, como emissão de calor contínua ou incomum em certas faixas de infravermelho, isso poderia sugerir mega atividades energéticas, indústria pesada, grandes cidades, produção energética em larga escala e tudo mais. É difícil, mas o James Webb tem sensibilidade para procurar esse tipo de anomalia em cenários muito específicos. Também existe a ideia de luzes artificiais de cidades, que seria um brilho noturno vindo do lado escuro de um planeta. O problema é que isso seria absurdamente fraco e facilmente engolido pela luz da estrela, além de exigir uma resolução e contraste extremos. Ainda assim, em teoria, se houvesse uma civilização muito mais avançada que a nossa, emitindo luz intensa em escalas planetárias, poderia facilmente ser pega pelos padrões que o James Webb consegue capturar. Diante disso, surgiram alguns boatos na internet de que o James Webb já teria detectado algumas assinaturas desse tipo em planetas distantes. Mais uma vez, a internet transformando uma possível descoberta científica histórica em algo sensacionalista. Os termos que geralmente vêm acompanhados nessas histórias de uma nova civilização alienígena, uma nova Terra, quem sabe, e por aí vai. A internet é cheia desses termos um tanto exagerados. Mas será que é verdade? Até que ponto podemos acreditar nessas histórias? A realidade é direta. Não existe nenhum anúncio da NASA, da ESA ou de equipes científicas confiáveis dizendo categoricamente que o James Webb detectou iluminação artificial em exoplanetas. Se algo desse porte realmente fosse observado, seria um dos maiores acontecimentos da história da ciência e viria acompanhado de artigos revisados por pares e comunicados oficiais. Dito isso, a ideia por trás do boato tem sim um fundo científico real. Em teoria, é possível imaginar uma detecção indireta de luzes artificiais,
não como uma foto de cidades brilhantes, mas como um sinal muito fraco no brilho de um planeta qualquer, uma pequena diferença mensurável na curva de luz detectada. O Webb é basicamente um observatório extremamente sensível e trabalha sobretudo no infravermelho, então ele foi considerado em discussões teóricas sobre tecnoassinaturas. O ponto crucial é que esse cenário só faria sentido em condições extremamente específicas e otimistas. Alguns estudos de viabilidade, citados com frequência, exploram se o James Webb poderia detectar o excesso de brilho em planetas muito próximos, como o Próximo Centauri B, a cerca de 4,2 anos-luz de distância. Mas mesmo nesse melhor caso, a luz artificial absurdamente intensa, como uma civilização que cobrisse toda a fração de um planeta, principalmente com luzes semelhantes a LEDs, o resultado seria apenas um pequeno sinal estatístico, não uma imagem de pontos brilhantes como vemos a Terra durante a noite. Mas afinal, como James Webb poderia fazer algo assim? O primeiro passo é entender que nada disso começa com o fato de acharmos uma cidade, e sim com a modelagem física do sistema. Os pesquisadores partem de parâmetros já conhecidos. Estima-se que Próxima B tenha cerca de 1,3 vezes o raio da Terra, enquanto sua estrela, Próxima Centauri, tem por volta de 0,14 raios solares. Em termos simples, o planeta seria aproximadamente 30% maior que a Terra, e a estrela tem pouco mais de 10% do tamanho do Sol. Além desses números básicos, entram na conta vários fatores orbitais e geométricos. A distância do planeta à estrela, o período orbital e a inclinação do sistema, a orientação do planeta e até hipóteses sobre a inclinação do eixo de rotação. Tudo isso pode parecer excesso de dados, mas é essencial para prever com precisão quanto do brilho do planeta deveria emitir naturalmente e quanto do brilho poderia ser de uma cidade artificial. E é aí que vem a parte interessante. A estratégia não seria tirar uma foto do lado escuro e ver pontinhos acesos, mas sim medir a curva de luz do planeta. Em outras palavras, observar variações minúsculas no brilho total do sistema e tentar justificar um excesso luminoso. Como Próxima B é um forte candidato a ser um mundo travado por maré, sempre com a mesma face voltada para a estrela, existiria um lado sempre no escuro, e esse lado poderia, em certos cenários, oferecer uma chance única de análise indireta. A hipótese levantada em estudos teóricos é que se uma civilização usasse iluminação artificial com um espectro parecido com as luzes de LEDs, o Webb poderia buscar esse desenho espectral no infravermelho próximo. Os pesquisadores estimam que o telescópio poderia detectar um cenário onde essa iluminação representasse algo em torno de 5% da energia total vinda do planeta, algo em torno de 85%. Ou seja, não é que o Webb veria cidades, mas poderia perceber que parte da luz do planeta tem uma assinatura compatível com fontes artificiais. Quando olhamos imagens noturnas do nosso próprio planeta, dá para entender o impacto. A Terra vista do espaço deixou de ser escura. Metrópoles aparecem como ilhas douradas que rasgam os continentes. A pergunta científica então é justamente essa. Seria possível detectar o equivalente disso a distâncias interestelares? Pois é, mas quando falamos de planetas a centenas ou até milhares de anos-luz de distância, a situação então muda completamente. Aí fica praticamente impossível com a tecnologia atual. A luz refletida e emitida por um planeta já é desafio enorme para separar o seu brilho da sua própria estrela. Agora imagine tentar identificar algo ainda mais fraco, como a luz de uma cidade atravessando anos-luz e competindo com a sua estrela hospedeira. Ou seja, um tipo de detecção nada fácil. Os boatos são atraentes, porque de fato mistura ciência com ficção. Mas o fato é, o James Webb teria essa capacidade até certo ponto, mas até o momento nenhuma cidade foi detectada em qualquer outro planeta além da Terra. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!